Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Para essa leitura inicial, vamos ler o versículo 13 e 14. No decorrer da mensagem, a gente vai usar outros textos, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Filipenses 3, 13 e 14. Na minha Bíblia diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançados, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Deus de amor e Deus de graça, estou na Tua presença nesse momento. O Senhor reconhece as minhas limitações, o Senhor reconhece as minhas fraquezas, e eu também reconheço. E é por isso que nesse momento eu te peço a Sua soberania, eu te peço que tudo que for falado, que tudo que for dito, que tudo que for compreendido, seja com o auxílio do Teu Espírito Santo. Nos faça entender essa palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Vanessa, sou casada com Edson, lindo, está ali sentadinho. Há 17 anos nós somos casados, temos uma família grande, Letícia, Kaique, Fernanda, Raquel, e agora tem o netinho, o André. A Letícia já é casada, então em casa só somos em 5. E, para quem não sabe, nós congregamos aqui com vocês. Já faz um tempinho, desde o início do ano. E estamos muito felizes em poder estar aqui com vocês. O Senhor tem falado grandemente com a nossa família. Fomos muito bem acolhidos aqui. A minha família está feliz e a obra do Senhor continua. Amém? O desafio de falar desse texto foi grande para mim, porque falar de foco e de motivação, eu fui montando essa mensagem. Deus foi falando com o meu coração e se encaixou comigo. E aí eu conversei com Deus e falei: Deus, tá bom, eu já entendi que a mensagem é para mim, mas o que eu tenho que falar em Medeiros? Porque essa palavra é para mim. E aí o Senhor falou: compartilhe. E aí fica uma primeira lição para a gente. Tudo aquilo que o Senhor falar ao nosso coração, vindo de Deus, nós precisamos compartilhar, porque pode atingir outros corações também. E falar de foco nessa geração é complicado nos tempos que nós vivemos. Por quê? Porque nós vivemos em tempo de pessoas que tudo leva à desistência. Nós desistimos muito fácil das coisas, por conta da impaciência, por conta da ansiedade. E aí eu comecei a refletir sobre as pequenas atitudes que nós desistimos. Começando pelo básico. Você vai pedir uma pizza, no meu caso também, impaciente. Pizza demorou, a primeira coisa que você faz: não quero mais. Liga lá, cancela minha pizza. Desistir da pizza. O que mais? Eu marquei aqui. Publicar. Ai, gente, isso daqui eu sou especialista. Eu vou publicar alguma coisa, não consigo. A internet travou, eu já falo: Kaique, Raquel, me ajuda aqui. Demorou, não quero mais, deixa esse celular para lá. Desisti de fazer o que eu ia fazer. Vou fazer compra. Chego na porta do mercado, olho para aquela fila e falo: não, deixa para fazer compra outro dia. Eu vou pegar essa fila. Desistir da compra. Pagar conta. Vou na lotérica, aquela fila enorme. Eu pago amanhã, a fila vai estar menor, eu pago com juros. Mas eu desisti de pagar aquela conta naquele dia. São exemplos pequenos, mas se a gente se aprofundar nesses exemplos, a gente vai ver que a gente desiste de coisas um pouco mais graves. Exemplo: existem pessoas desistindo dos estudos, existem pessoas desistindo da faculdade, existem pessoas desistindo de emprego, existem pessoas desistindo de amigos, de relacionamento,
Existem pessoas que não querem mais se relacionar. Existem pessoas que só querem ficar na rede virtual. A rede virtual tá bom para mim. Deixa só os meus amigos da rede virtual. Desistiu de se relacionar. Existem pessoas desistindo dos seus ministérios, da sua vocação. Existem pessoas desistindo do seu casamento. Marido desistindo de esposa, esposa desistindo de marido. Filhos desistindo de cuidar dos pais, pais desistindo dos filhos. E aí o mais grave, o ponto-chave, pessoas desistindo de pessoas. E aí, como que você vai falar de foco para uma geração assim, que tudo nos leva, tudo que a gente pensa está focado na desistência. Enfim, vamos prosseguir. E por que isso acontece? Você já parou para pensar? E aí é onde entra exatamente o texto o tema dessa mensagem, foco. Foco e motivação. Quando eu disse que essa mensagem falou muito comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente agitada, eu sou acelerada, eu sou ligada, e eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo, e eu quero abraçar o mundo com as pernas, e aí o Edson fala, mas você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Assim não dá. O dia que eu vou fazer faxina, tem que fazer a faxina completa. Tudo. Se você não fizer... E aí foi onde essa palavra falou comigo. Porque uma pessoa que tem essa dificuldade, ela não consegue focar. Não dá para você focar quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo. É difícil você focar. E aí em Eclesiastes 3:1 disse, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Tá, e agora, já entendi. O que eu vou fazer para focar? Existem 3 coisas que precisam estar muito clara na minha mente e na sua mente para que a gente consiga buscar esse foco. A primeira, parece simples, mas não é. Quem eu sou, para que eu fui criado e qual é a minha missão. Enquanto essas 3 coisas não estiverem claras, quando alguém te perguntar essas 3 coisas, você tiver dificuldade de responder, você não vai conseguir focar. E aí eu fiquei algum tempo me perguntando, acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já passou por essa fase. Ai, Deus, o que eu sou? Ai, qual que é o meu ministério? Ai, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? E fica meio perdido. E eu conversando com Deus, eu converso com Deus de uma maneira bem particular, e eu faço algumas perguntas, e Deus me conhece. Ele sabe que eu tenho dificuldade de entender quando as coisas são muito complexas. Então, eu gosto de respostas claras e objetivas. E aí, quando eu falo com Deus, eu uso a minha fé e a minha imaginação. Aí eu fico conversando com Deus e tento imaginar Ele me respondendo. E quando eu comecei a fazer esses questionamentos, Ele me respondeu exatamente da maneira que eu entenderia. Quem você é, para você saber quem você é, primeiro você precisa saber quem eu sou. Eu sou Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E se eu sou Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, você é criatura. Simples assim. Deus, Criador, eu, criatura. Muito claro, ficou claro. Não esqueci nunca mais essa... E agora a missão. E a missão, Deus? Faltou a missão. Faltou eu entender qual que é a minha missão. E aí Deus falou, você se esqueceu? Eu acabei de te dizer que eu sou Deus. Se eu sou Deus, não existe a sua missão, existe a minha missão. E aí eu passei a entender que a missão não é minha, a missão é de Deus. Tudo que está na terra tem propósitos e a missão é dele. E aí eu passei a procurar qual que é a minha vocação dentro dessa missão. Eu passei a procurar entender qual que é o meu talento. Eu já faço parte da missão. Eu entendi, eu compreendi, eu aceitei. Mas a missão não é minha. As coisas não vão poder ser feitas do meu jeito, porque a missão é de Deus. E aí, dentro dessa questão do que eu sou, nós tínhamos um PG, acho que a Lisa estava nesse dia, lá na minha casa, um PG de Carolina. E nós fizemos uma dinâmica, colocamos um espelho dentro de uma caixinha e pedimos para as pessoas olhar,
dentro daquela caixinha e explicar o que ela estava vendo. Você estava, Adri? A Adri acho que estava. E a dificuldade das pessoas explicarem. Ei, é você que está ali, fala sobre você. A gente tem essa dificuldade. Eu olhei e falei, o que eu vou falar de mim? Porque a gente acaba se perdendo, a gente acaba perdendo o foco da nossa identidade, que somos criaturas de Deus. Amém? Então tá, nós já entendemos a missão, já entendemos quem somos. E se a missão é de Deus, toda missão tem um plano. E qual que é o plano perfeito? Vamos ler em Filipenses 2, versículo 8 e 9. Se a missão é de Deus, existe um plano que é perfeito, porque Ele é perfeito. Filipenses 2, 8 e 9 diz assim: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. E aqui está a nossa resposta: Jesus. Não existe outro foco, não existe outra motivação. Tudo que nós fizermos, a gente tem que ter em mente isso. Jesus é o nosso maior exemplo de foco. Jesus é o nosso maior exemplo de motivação. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo aqui na terra e Jesus sabia para onde ele ia. Marcos 14, 61, a partir da parte B, diz assim: Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Sim, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ele respondeu com certeza, ele não duvidou da identidade dele. E Jesus, na Bíblia, nos deixou vários exemplos de histórias, de parábolas, de lição. E um dos exemplos que eu quero compartilhar com vocês aqui é o exemplo de Mateus, que é o que nós cantamos aqui. Mateus 14, 22, que é uma história bem conhecida, mas é importante a gente refrescar a memória. Se vocês forem como eu, que tem a memória péssima, então é bom a gente refrescar a memória. Mateus 14, 22, 32 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fusgado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus respondeu: Venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Essa história, ela é fantástica. Ela é fantástica e quando Jesus reparou que ele estava com medo, Jesus já andou e eles já ficaram com medo. E a Bíblia fala que Jesus imediatamente já falou com ele: Calma, sou eu, estou chegando. Grava essa palavra, imediatamente. Jesus falou: Calma, sou eu, não tenha medo. Mas Pedro, como Pedro era ousado, falou: Jesus, se é você mesmo, então eu quero ir ter contigo, eu vou com você, quero ir te acompanhar. E Jesus permitiu que isso acontecesse, e ele foi, mas infelizmente ele começou a afundar. E trazendo para os nossos dias de hoje,
essa situação de Pedro pode acontecer com a gente. Pode acontecer da gente querer sair do barco. E Jesus permite que a gente saia do barco. Hoje, esse barco pode representar aquela área de conforto. Jesus, eu quero sair daqui, quero ir ter contigo. Jesus permite que você saia do barco, dessa área de conforto, para você viver o sobrenatural de Deus. Foi o que Pedro fez. Pedro saiu do barco. Quando ele saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas. Então, você imagina, Pedro andando sobre as águas, com Cristo na frente dele. Ele estava vivendo o sobrenatural de Deus naquele momento. Não existia possibilidade dele andar sobre as águas. Era o sobrenatural de Deus. Mas o que aconteceu? De repente, Pedro perdeu o foco. Ele estava na direção certa. Ele estava vivendo o sobrenatural de Deus naquele momento. E ele perdeu o foco. E foco é uma questão de atitude. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, por que o vento não parou antes, né? Jesus já estava ali, aquela ventania toda. Por que o vento não parou antes? O vento poderia ter parado quando Jesus começou. E a Bíblia fala que o vento parou exatamente quando os dois entraram no barco. Sabe por que o vento não parou? Porque se o vento parasse, Pedro não iria viver o sobrenatural. Aquele vento significa que se não fosse aquilo, o sobrenatural não ia acontecer. Então, se a ventania está forte, se as lutas estão grandes, pode ser a hora de você começar a viver o sobrenatural de Deus. Comece a buscar a direção de Deus para isso. E para falar a verdade, pensando na atitude de Pedro, se eu fosse agir como humano ou nós, na maneira que nós julgamos as pessoas, eu fico pensando, o cara estava vivendo o melhor de Deus, andando sobre as águas, de frente com Jesus, Jesus ali olhando para ele, permitiu que ele saísse do barco, estava no auge, estava bombando, e o cara vacila. Se eu sou Jesus, eu ia falar, meu filho, eu vou te salvar, mas você vai engolir um pouquinho de água aí. Vai engolir um pouquinho de água aí para você aprender, depois eu te salvo. E é assim que a gente faz, às vezes, com as pessoas. As pessoas erram, as pessoas tropeçam. E a gente quer julgar e falar, foi bom para ele aprender. Foi bom para ele aprender, para ele crescer, vai ser bom para ele. Mas graças a Deus que eu não sou Jesus. E graças a Deus que Jesus não agiu assim. Lembra da palavra imediatamente? A Bíblia fala que Pedro começou a afundar. Começou a afundar e ele gritou. E Jesus imediatamente socorreu. Essa é a diferença de quando nós estamos focados, de quando Cristo é o nosso foco. Porque quando você começa a afundar, Jesus vai entender. Você vai limpar a lente, vai olhar para Cristo, pedir socorro e Ele vai te ajudar imediatamente, sem pensar duas vezes. Amém? Vamos para o próximo. E o convite de Jesus nessa noite é para que você se mova com propósito, não por medo, por propósito e não por conveniência. Cristo precisa ser a motivação. Quando a gente entende isso, que Cristo é a nossa motivação e Ele precisa ser o primeiro em tudo, tudo que nós fizermos é motivado por Cristo, significa dizer, Cristo, eu entendi o seu sacrifício na cruz, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, primeiramente vai ser para a honra e glória do seu nome. Cristo, a sua morte não foi em vão, sabe por quê? Porque eu vou levar o seu amor às pessoas, eu vou levar essa mensagem da cruz para as pessoas, e em todos os momentos da minha vida. Agora, pode ser que você tenha outras motivações. Porque tudo que nós fazemos tem motivação. Pode não ser Cristo, mas precisa de motivação. Que são as motivações paralelas. E essas motivações paralelas, elas são perigosas. Por quê? Porque elas são temporárias. Você começa a fazer as coisas com a motivação errada, com o foco errado, e aí no meio do caminho você para. Por quê? Porque não estava
focado com o objetivo certo. Você não estava fazendo pensando no objetivo certo. A sua motivação era outra. E sabe quando acontece de você parar no meio do caminho porque acabou a gasolina? Eu acho que eu sei. Já aconteceu uma vez comigo. Não, 2, né, amor? 3, não, várias. Várias vezes aconteceu comigo de você parar porque a gasolina acabou no meio do caminho. Porque você não sabia para onde você ia ou você não calculou o que você precisava para chegar no seu destino. A gasolina acabou. Engraçado que hoje eu já tinha terminado essa palavra, já estava estudando, aí no meio da tarde o Edson veio me chamar, ele nem sabia que eu tinha colocado essa observação da gasolina aqui. E aí ele falou, amor, vem ver uma coisa. Aí eu fui lá ver, tinha uma BMW parada na porta de casa, sem gasolina. Aí ele falou, tá vendo? Não é só o nosso carro que acaba a gasolina, é uma BMW, tá sem gasolina. E o cara com um galãozinho bem pequenininho, colocando só um pouquinho de gasolina para tentar chegar no posto. E eu falei, Jesus, tenha misericórdia. E aí, quando isso acontece, você vai lá, acabou a gasolina, você vai lá e coloca. As pessoas que têm motivação paralela, acontece isso. Acabou a gasolina no meio do caminho, aí você vai lá, pega o galãozinho, enche o tanque e segue. Enche o tanque não, com o galãozinho não dá para encher o tanque, né? Pega o galãozinho e segue. Se você esquecer de parar no posto, o que vai acontecer? Vai acabar de novo a gasolina. Porque você só colocou um pouquinho, você não tem noção. E aí, pensando na questão da BMW, um carro, uma máquina daquela sem gasolina. Isso às vezes acontece. O Senhor nos dá tantos talentos, tantos dons, tantos exemplos, mas a gente não se abastece. Né? E é por isso que às vezes a gente acaba ficando no meio do caminho. Agora, com Jesus é diferente. Quando nós temos Cristo como motivação, a gasolina pode até ficar na reserva. A luz pode ficar até piscando. Mas aí você para no posto e o Espírito Santo enche o tanque. Porque com Jesus não tem meio tanque. Com Jesus ele enche por completo. Não existe possibilidade de você parar no meio do caminho quando você está focado em Cristo. Essa é a grande diferença. Quando mantemos o foco em Cristo, nos preocupamos menos com aquilo que tende a tirar o nosso foco, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas decepções. Por quê? Porque o Espírito Santo faz o que precisa ser feito na hora certa, da maneira certa. E aí, entendendo isso, entendemos que nós fazemos parte de um mesmo time. Eu entendi que meu foco é Cristo. Você entendeu que o seu foco é Cristo. A minha motivação é Cristo. Então, juntos, nós fazemos parte de um mesmo time. Mas não é qualquer time, né? Não é qualquer time. Esse time, ele tem um treinador que ele nunca perdeu batalha. Esse time, ele tem um treinador que é invicto. E o nosso adversário sabe disso. E por saber disso, ele vai soprar. Ele vai tentar fazer você perder o foco. Mas você seguindo as orientações desse treinador Jesus Cristo, não existe possibilidade de você perder o jogo. A vitória é certa. E nesse time de Jesus, tem uma observação muito interessante, que não tem banco de reserva. Tá? Se você está achando, eu estou aqui no banco de reserva, infelizmente eu queria te informar que está na hora de você começar a aquecer para entrar para o time, porque não tem banco de reserva. E eu já vou entrar para finalizar. Para finalizar, eu gostaria de refletir com você sobre o seguinte. Para quem tem filho, vai entender bastante o que eu estou falando. Tem uma fase das crianças, ou para quem tem filho, ou para quem é tio, ou para quem trabalha com criança, tem aquela fase que a criança quer fazer desenho. E aí ela quer desenhar de tudo, desenha aquele desenho e faz, olha mãe, para você, esse desenho.
E aí você vai falar, ai, que lindo! Nossa, filha, tá lindo, nota 10 para você nesse desenho. Gente, aquele desenho é um rabisco. A gente não entende nada do que ela desenha dali, mas a gente dá nota 10. E por que a gente faz isso? Porque nós somos pais, nós somos tios, e nós sabemos que aquela criança, ela teve a melhor motivação. Ela fez aquele desenho pensando em você. Como que você vai dar uma nota diferente? Porque foi para você, aquele carinho, ela desenhou e pintou. Ai, filha, que lindo, nota 10. Não tem como você diminuir essa nota. Já aconteceu também da Fernanda... Tá por aí, filha? Tá. Da Fernanda fazer um desenho. Olha, mãe, que lindo. Ai, filha, não, é para o papai. Ah, tá bom, filha. Aí, na hora, ela vê o semblante murchando. Não, mãe, mas eu vou fazer um para você também. Né? E aí, eu gostaria de que você refletisse para quem você está desenhando. Né? Entra o foco. Será que pode acontecer de você estar achando que está desenhando para uma pessoa e está desenhando para outra? A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque Jesus, Ele conhece a nossa motivação. E Ele sabe, quando a gente começa a fazer qualquer coisa, se é para Ele, se foi pensando nele, e qual foi o foco e o objetivo daquela atitude. E se é para Jesus, se foi para Jesus, Ele vai saber, o desenho não vai ser perfeito, porque nós somos imperfeitos. A gente não vai conseguir desenhar de uma perfeição que alcance aquilo que o Senhor merece. Mas Ele sabe que é para Ele. E se é para Ele, como Pai, irmãos, Ele não vai hesitar em dar um 10 para a gente. Tá bom? Faça sempre essa pergunta. Para quem eu estou fazendo isso? Vai me edificar? Vai exaltar o nome de Cristo? E a parte mais legal dessa história, agora, se o grupo quiser vir, eu já vou terminar mesmo. É que é por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser como crianças. Porque a criança, quando ela está desenhando, se ela erra aquele desenho, ela não tem problema nenhum de pegar a folha, amassar, jogar no lixo e começar a desenhar tudo de novo. E é exatamente isso. Não perca a motivação. Se você perdeu ou está sem foco, jogue a folha fora. Comece de novo. Comece com foco. Comece com motivação. Deus vai olhar e vai perceber que seu esforço de recomeçar. E aí o 10 é garantido. Pode ter certeza. E esse 10, o que significa esse 10? Tá, tirei um 10. Deus vai me dar um 10 no quê? Para que eu preciso desse 10? Esse 10 pode significar família restaurada, amigos restaurados, amigos libertos do vício, das drogas, da prostituição, pais pedindo perdão para os filhos, filhos pedindo perdão para os pais. Significa ver pessoas que estavam querendo tirar sua própria vida, voltando a viver. Significa sonhos realizados. Mas assim, o mais importante desse 10, e aí eu vou pedir para que vocês fiquem em pé. Quando você tira 10, ou quando você tem um foco em Cristo, a motivação em Cristo, vai arder um desejo no seu coração. E aí você já pode começar a avaliar. Se esse desejo arde no seu coração, de ouvir uma seguinte frase. Se ainda não arde, busque a ajuda do Espírito Santo. Se já arde esse desejo, continue focado. O desejo de ouvir a seguinte frase, que está escrito em Mateus 25, 34. Mas precisa arder de verdade. Aquela dor que te incomoda, de você querer muito ouvir isso. Que diz assim: então dirá o rei, dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Amém.